há alguns dias atrás eu falei sobre figuras de linguagem aqui no canal e eu quero falar novamente porque, sinceramente, esse texto que nós vamos estudar hoje é algo assim de muito especial a respeito de figuras de linguagem. Você vai ver coisas, literalmente, você vai ver coisas nesse texto, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo para aprender mais das Escrituras. Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos no dia 63 e temos aqui o Salmo 58. E eu separei aqui na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, ok? Vamos então ler o texto bíblico. Diz assim: Onde está a verdadeira justiça, senhores juízes? Autoridades, vocês estão sendo honestos quando julgam os homens? Não, de maneira alguma. Em vez disso, vocês fazem planos malvados e enchem a terra de violência. Gente pecadora que desde o nascimento se afasta de Deus. Desde o berço, vocês vêm seguindo um caminho errado, o caminho da mentira. Eles são venenosos como cobras. São cobras surdas que nem o mágico mais experiente é capaz de encantar. Ó Deus, quebra os dentes, porque são ferozes como leões fortes. Faze essa gente desaparecer como água que cai na areia do deserto. Torna inúteis as armas que eles usam. Que eles sejam como a lesma, que se desmancha no lodo. Que sejam como quem nasce morto e nunca vê o sol. Verso 9. Deus, na sua ira, os levará vivos numa tempestade. Sumirão mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. O justo ficará feliz quando o castigo de Deus cair sobre os maus. Ele andará em segurança pelos lugares onde o sangue deles regou a terra. Então todos vão entender que ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque há um Deus que controla a terra e julga os homens. Pois bem, nós temos aqui nesse texto várias figuras que nos ilustram muito bem o que o autor quer dizer, que são as famosas figuras de linguagem. Porém, o que nós percebemos aqui é que nesse texto ele deixa essas figuras muito fáceis da gente enxergar. Não são simplesmente figuras de linguagens tão comuns que a gente está acostumado, mas ele usa vários exemplos completamente visualizáveis. Olha só. Onde está a verdadeira justiça, senhores juízes? Aqui ele está falando sobre com as autoridades da terra, né? E então ele começa a falar da gente pecadora. Primeira coisa que ele fala é: desde o berço vocês vêm seguindo um caminho errado, o caminho da mentira. Desde o berço. Aí a gente já imagina a criança pequenininha desde que nasceu, ou seja, já tem uma influência maligna desde o começo de sua vida. Olha só, eles são venenosos como cobras. A gente já imagina aquela coisa traiçoeira da cobra que chega de forma repentina e que quando ataca, de fato, ataca para matar, ataca com veneno. Olha como isso é visualizável para nós. São cobras surdas, que olha que lindo isso, que nem o mágico mais experiente é capaz de encantar. Cobras surdas. E aí você, quando lê algo assim, é impossível a gente não imaginar aqueles mágicos que tocam a flauta ou que fazem algum som ali, de tal forma que a cobra vai subindo ali por dentro da cartola, né, daquele chapéu, daquele local onde ela está, e ela vai subindo então, por causa do som da música. Olha só, são cobras surdas que nem o mágico mais experiente é capaz de encantar. Ou seja,
O que ele está dizendo aqui é que o coração dessas pessoas é tão endurecido que não adianta falar para elas, não adianta a pessoa mais experiente chegar diante delas e explicar-lhes onde elas estão errando, que elas não vão perceber. Ó Deus, quebra os dentes deles, porque são ferozes como leões fortes. Quebra os dentes deles. É quase que impossível a gente não imaginar, quando ele está falando, a gente não imaginar Deus ou algum grande guerreiro chegando em um leão e quebrando os dentes do leão. Algo que é impossível para alguém natural, mas ele pede isso para Deus. E esse quebrar os dentes é tirar o poder dessas pessoas, ou eliminar o poder dessas pessoas. Faze essa gente desaparecer, olha só, desaparecer como água que cai na areia do deserto. E aí você pensa, quando eu li isso aqui, estava lendo aqui agora, e eu pensei, puxa vida, imagina eu pegar uma jarra e jogar na areia do deserto, uma jarra de água e jogar, derramar na areia do deserto. O que vai acontecer? Imediatamente aquela água vai sumir, né? E é isso que ele está pedindo a Deus, né? Para que essas pessoas sumam, para que elas sejam tornadas inúteis. Que eles sejam como, olha só, como a lesma que se desmancha no lodo. É impossível não imaginar uma lesma no lodo quando ele fala isso. Que sejam como quem nasce morto e nunca vê o sol. E aqui falando possivelmente de uma criança abortada, né? Ou de um bebê que foi abortado espontaneamente, né? Deus na sua ira os levará vivos numa tempestade. Os levará vivo numa tempestade. A gente imagina realmente o filme Twister. Aquelas pessoas sendo levadas pela tempestade, pelo furacão, vivas ainda, né? Subirão mais depressa, olha só, mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. Quando você coloca uma panela no fogo, né, ali na boca do fogão, ou sei lá, numa fogueira, num fogão a lenha, ao colocar ali, não é que o que está dentro da panela se aquece imediatamente, mas a panela, o ferro, se aquece muito rápido. E ele está falando, olha, essas pessoas, quando Deus os levar, sumirão mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. Olha só. O justo ficará feliz quando o castigo de Deus cair sobre os maus. Ele andará em segurança pelos lugares onde o sangue deles regou a terra. Então todos vão entender que ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque há um Deus que controla a terra e julga os homens. Você viu só como, quando ele está falando desse povo pecador e do que Deus faria com esse povo pecador, aquilo que ele pede para que Deus faça, quantas figuras de linguagem, quantas coisas assim, quantas ilustrações ele nos mostra. E isso ajuda a gente demais a perceber qual é o sentimento, qual é a intenção, qual é o objetivo do autor do texto. Pois bem, esta é a lição, isso é o que eu queria trazer aqui para que você ficasse presente para esse tipo de situação. Para que você estivesse realmente presente para esse tipo de linguagem que por vezes a gente vai ver na Bíblia, e quando isso aparecer, realmente imagina aquilo, pega a essência daquilo que você imaginou e então coloca dentro do contexto e fala, é isso aqui que o autor está querendo dizer quando ele está usando determinada expressão. Quebra os dentes dele. Quebra os dentes deles. O que ele quer dizer com quebrar os dentes? Algo impossível alguém quebrar os dentes dos leões. O que simboliza os dentes dos leões? É exatamente aquilo que vai fazer com que ele cause perigo à sua presa, né? Que vai machucar a sua presa, que vai causar dor, que vai causar inclusive a morte à sua presa. E aí você traz isso para dentro do texto. Ó Deus, quebra o poder dessas pessoas más. Quebra aquilo que desfaça, né? Tira deles, elimina deles esse poder, Senhor. Torna inútil esse poder deles.
Então é isso que nós devemos fazer. Ao identificar uma figura de linguagem, tomar aquilo que ela significa de fato e aplicar no contexto do texto que está sendo lido, onde aquelas figuras estão, ok? E para terminarmos aqui com uma aplicação, você viu que ele começa o texto falando das autoridades, dizendo que as autoridades, elas por vezes têm feito coisas completamente erradas e que eles não têm julgado de fato conforme a reta justiça. Por isso o salmista pede ao Senhor que ele transforme toda essa situação. E por fim, ele sabe que Deus assim fará e ele diz que o justo ficará feliz quando o castigo de Deus cair sobre os maus. E por fim ele diz que há um Deus que controla a terra e julga os homens. Apesar da justiça humana, apesar das autoridades humanas, por vezes estarem de forma corrupta ou de forma desonesta, de forma má e leviana, fazendo planos de fato terríveis e usando da sua autoridade para concretizar esses planos, é muito bom a gente saber, é muito bom você saber que existe um Deus que controla a terra e que julga os homens. Deus é um justo juiz e ele não deixará impune nenhum pecado, nenhuma injustiça. Deus, ele não deixará impune. Portanto, confia no Senhor, tenha calma, tranquilidade, porque Deus, mais cedo, seja nos nossos tempos, ou mais tarde, seja naquele grande dia, ele julgará cada iniquidade, cada pecado, cada injustiça. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo foi edificante para você, envia para algum amigo, envia para algum irmão da sua igreja, envia para algum parente. Ontem nós fizemos uma live abençoadora, uma live de aquecimento, foi a live número 2 de aquecimento aí para a jornada, a jornada do despertamento bíblico. Se você deseja participar, é 100% gratuita, é 100% online e 100% bíblica. Se você deseja participar, tem um link na descrição desse vídeo, ou se você está no Instagram, no IGTV, acessa o link da bio, que lá você terá a opção para fazer a inscrição. E logo ao fazer a inscrição, você recebe um bônus, não é um bônus, desculpa, é um presente, é um baita de um presente, de fato, tá bom? Vou deixar na surpresa aqui para você descobrir lá, ao fazer a sua inscrição, qual é este presente, tá bom? A jornada vai ser dias 28, 29 e 30 de setembro. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.